Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12 em diante. Nós vamos ler só o versículo 12 e versículo 13. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? O tema da mensagem desta noite é: o amor está esfriando. Vamos orar mais uma vez? Estenda as suas mãos, curve a sua cabeça, ore por mim, eu vou orar por você. Pai querido, mais uma vez, ainda na tua presença, humildemente nós rogamos, pedimos, Senhor, fala conosco poderosamente. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. É o principal objetivo que nos fez sair das nossas casas e vir até este lugar. Claro que nós viemos para te dar culto, te dar adoração, louvor, mas viemos também aqui para receber a orientação. Viemos aqui para ouvir a tua voz e depois que sairmos daqui queremos obedecer. Então fala conosco, Senhor. Não permita que nenhum ruído venha atrapalhar a mensagem. Que o Evangelho seja pregado. Que a tua palavra, Senhor, ó Pai, que jamais volta vazia, possa de fato, Senhor, ó Pai, dar o devido resultado, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida também. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa, Senhor, ó Pai, revelar, iluminar, dar discernimento, entendimento para cada um dos meus irmãos. Me usa como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém? O amor está esfriando. Falando em frio, o clima na nossa cidade deu uma refrescada, né? Não chega a estar frio. Alguns estão aí com seus casaquinhos, alguns chegaram a sair de casa com blusa. Não está aquele calor que é tão costumeiro, né? Tão comum aqui na nossa cidade. Então deu uma esfriada, parece que nos próximos dias vai esfriar até mais. Eu vi na previsão que na quarta-feira vai estar bem frio. Parece que a mínima vai ser 8 ou 9 graus, a máxima 16 graus. Então esfriou. É bom quando esfria na medida certa, né? De uma maneira equilibrada. Muito frio também não é bom, né? Quem gosta daquele frio abaixo de zero? Você põe 2, 3 blusas, põe meia, põe calça e nada do frio passar. Também não é bom, né? Mas quando está aquele calor insuportável também é terrível. O certo é ter aquela temperatura agradável, né? Mas também não podemos ser mornos, lembrando que a Bíblia fala que os mornos, aquele que não é nem frio nem quente, será vomitado. Claro que o sentido é outro. Mas falando sobre as palavras de Jesus, você sabe que Mateus capítulo 24 é um capítulo onde Jesus fala sobre os últimos dias, sobre o que vai acontecer nos fins dos tempos. Então a gente sabe que existe o livro de Apocalipse, que é um livro escatológico, é um livro que fala sobre profecias, os últimos tempos, os últimos dias, mas nós sabemos que Daniel também fala sobre os últimos dias, e sabemos que o próprio Jesus também falou sobre o que aconteceria nos últimos dias. Então Jesus alertou sobre os últimos dias, que nos últimos dias, devido ao aumento da maldade, o que iria acontecer? O amor de muitos esfriaria. Todos estão me acompanhando? Então, nos últimos dias, o Senhor disse, a maldade iria aumentar. E quem concorda que a maldade tem aumentado no mundo? Tem aumentado? É só ligar o jornal que você vai ver. Como o ser humano é criativo, né? Para fazer o mal. Se usasse toda essa criatividade para o bem, quantos benefícios a humanidade teria? Mas muitas vezes as pessoas usam a sua criatividade, a sua inteligência para o mal. Então a maldade tem aumentado. E por causa disso, o amor de muitas pessoas tem esfriado. Então nós vivemos dias em que as pessoas elas não suportam estar
com determinadas pessoas, não é? E muitas vezes a gente não está nem falando de pessoas distantes, vizinhos, às vezes pessoas dentro da própria casa. Esposas que não suportam estar perto do marido, marido que não suportam estar perto da sua esposa. Tem gente que não suporta ouvir o que a esposa tem a dizer, e a esposa também não suporta ouvir o que o esposo tem a dizer, não é? E vemos também isso acontecer no relacionamento entre pais e filhos. Filhos que não suportam seus pais, filhos que muitas vezes têm vergonha dos seus pais, filhos que muitas vezes, rejeitam qualquer tipo de conselho que o seu pai dá, e pais que também, às vezes por alguma decepção, o filho pisou na bola demais, o pai começa a pegar aversão ao seu filho, começa a repudiar, a rejeitar o seu próprio filho. Tem pessoas que começam até a falar assim, se eu pudesse eu iria deserdar o meu filho. Por quê? O amor tem esfriado. Então as pessoas não suportam as manias, lembrando que não existe uma pessoa que seja igual a outra. Mesmo numa mesma casa, ou mesmo irmãos, gêmeos, você sabe que cada um vai ter um jeito, cada um vai ter uma personalidade, cada um vai ter um temperamento. Então, só que cada um vai ter as suas manias, os seus costumes, não é? O seu jeito de ser. E muitas vezes a gente não tolera, a gente não suporta o fato de que a outra pessoa tem uma mania, tem um jeito, tem um costume que a gente não está acostumado, que a gente às vezes a gente se incomoda, a gente não gosta, não faz do jeito que eu faço, então a gente não suporta, não temos paciência, ficamos irritados facilmente com pequenas coisas que as pessoas que estão à nossa volta fazem. Por quê? Porque o amor tem se esfriado. E você vai entender isso no primeiro ponto da mensagem. O primeiro ponto da mensagem é a definição do amor. E se encontra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, vai nos ensinar o que é o amor. Olha o que diz aí. Versículo 4, 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? E como que está? Fazendo uma autoanálise, né? Se a gente começar a examinar a nós mesmos. Eu já fiz isso. Antes de vir para cá, me examinei. Me autoanalisei. Será que eu tenho sofrido por amor? Tenho acreditado, tenho esperado, tenho suportado? O versículo 7, ele vai resumir, ele vai nos detalhar as principais características do amor. Então é sofrer pelo bem de alguém, acreditar, esperar, suportar. Então o amor, no início aí do versículo 4, fala: o amor é paciente. Paciência tem a ver com esperar. Paciência tem a ver com você aguentar, segurar. Mas o outro fez uma coisa que eu não gosto, mas a pessoa sabe que isso me irrita e faz, mas o amor é paciente. Você ama, você suporta. Você ama, você vai ter paciência. Porque, amados irmãos, essa estatística que é um cumprimento de uma profecia, na verdade não é que Jesus profetizou no sentido de que ele desejava que isso acontecesse. Não, ele previu que isso iria acontecer. Devido ao aumento da maldade no mundo, o amor das pessoas ia se esfriar. As pessoas não iam ter mais nenhum tipo de afeição um pelo outro. Pode ver que tem muita gente hoje que às vezes prefere até morar sozinho do que morar com alguém que, eu vou ter que, vou perder minha privacidade, eu vou ter que dar satisfação, a pessoa não gosta do meu jeito, também não gosta do jeito dela, e aí as pessoas preferem ver cada um no seu mundo, cada um seguir a sua própria vida. Por quê? Porque o amor tem se esfriado. O amor tem se esfriado. Mas
Paulo então nos dá a definição. O verdadeiro amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não maltrata, não procura os seus interesses. Então não tem como alguém maltratar outra pessoa e falar, não, mas eu amo essa pessoa. Por quê? Porque é uma incoerência. Não há coerência entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. A maior prova de amor não são frases, não são palavras, são atitudes semelhantes a essa que estão descritas aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Aí, quando a gente está falando de amor ao próximo, mas quando a gente começa a falar sobre o amor a Deus, e é o que eu costumo fazer sempre, eu pergunto, quem ama a Deus? E todo mundo fala, é claro que eu amo a Deus. Quem ama Jesus? Todo mundo já levanta a mão e enche o peito e fala, eu amo a Jesus de todo o meu coração. Aí o Senhor pergunta será que ama mesmo? Ou será que o nosso amor também tem se esfriado devido ao aumento da maldade? Como prova de que estamos nos últimos dias, o fim está se aproximando, Jesus está voltando, o tempo do fim se aproxima. Será que nós não estamos entrando na estatística entre aqueles que estão deixando o amor se esfriar? Inclusive, amor ao próximo e amor a Deus? Olha o que diz João 14. Como nós sabemos que nós amamos a Deus? Como nós sabemos que de fato amamos a Jesus? João 14, 23 diz o seguinte: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, qual é a maior prova do nosso amor a Deus? É dizer, Jesus, tu és lindo, Pai, eu te amo. É estar dentro de uma igreja. Essa é a maior prova? Claro que aqui nós adoramos a Deus. Claro que é importante estarmos reunidos, congregados, mas é essa a maior prova do nosso amor a Deus? Não. A maior prova do nosso amor a Deus é guardar a palavra de Deus. E aqui o guardar está no sentido de obedecer. Então, se alguém diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus, está enganando a si mesmo, porque a maior prova do amor de uma pessoa a Deus está na obediência a Ele, a sua palavra. Versículo 24, Jesus deixa claro, quem não ama, não guarda as minhas palavras. Então, baseado nesse texto, nós podemos concluir que a maioria das pessoas não ama a Deus. Inclusive a maioria das pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? A maioria das pessoas que estão dentro da igreja são lindas, são maravilhosas dentro da igreja, mas quando sai, no dia a dia, na sua casa, só Deus sabe, só os vizinhos sabem, que a pessoa faz tudo menos obedecer a Deus. Então, amados irmãos, não vamos nos enganar, não vamos entrar na estatística dos últimos dias. Não sejamos esses que falam, mas não faz. Dizem que amam a Deus, mas não obedecem a Ele. Então, amados irmãos, amar envolve investimento do nosso tempo. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre? Tem como você amar o seu filho sem investir tempo nele? Não tem como. E serve para qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. Para dar certo, para ser bem-sucedido, precisa ter amor. E o amor precisa de tempo. Investe o tempo. Se você usa o seu tempo, se você investe o seu tempo na vida de uma pessoa, ajudando, cuidando, protegendo, você está demonstrando que você realmente ama aquela pessoa. Então, pensa num bebê que acabou de nascer. O tempo da mãe é quase que 24 horas em função deste bebê. Porque o bebê é dependente dela, precisa se alimentar, precisa se abrigar, precisa dormir, precisa trocar a fralda. Então, por isso que a Bíblia fala tanto sobre o amor de uma mãe. É difícil uma mãe não amar o seu filho, mas mesmo que ela não ame, o Senhor disse, eu não te desampararei. Mesmo que sua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Mas é difícil uma mãe não amar o seu filho, não é?
E a gente percebe a prova do amor de uma mãe no tempo que ela gasta. Por isso que fala que amor de mãe é diferente. Por mais que o pai ama, por mais que o pai muitas vezes está lá, passando desaforo no serviço, está trabalhando, está se desgastando, tal, mas ele não investe tanto tempo quanto uma mãe. Então não tem como dizer eu amo a pessoa se você não tem tempo nenhum para ajudar, para acompanhar, para proteger, para ensinar, para alimentar. Não tem como. Amor envolve investimento do nosso tempo. E é interessante que hoje em dia nós dizemos que não temos tempo para Deus. Não é interessante? Quantos já ouviram essa frase, ou de repente já até falaram essa frase? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas quantos de nós já não dizemos assim, olha, minha vida está tão corrida que não sobra tempo para Deus. Alguns falam sobre igreja, né? Não sobra tempo para ir na igreja, como se ir na igreja fosse tudo aquilo que realmente importa, fosse a única coisa que Deus... O que Deus quer, amados irmãos, é que eu e você tenham um relacionamento diário e contínuo com Ele. Mas se a gente não tem tempo muitas vezes de vir na igreja, quanto mais de buscar a Deus, adorar a Deus dentro de casa, no nosso trabalho. Então a gente fala, eu não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para visitar um irmão, dar um discipulado para um irmão, não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Mas é interessante como nós arrumamos tempo para assistir futebol, séries e novelas. Não é verdade? Futebol, séries e novelas, nós arrumamos tempo. Nós temos tempo para fofocar, temos tempo para ficar nas redes sociais, inclusive falando de política ou de qualquer outra coisa inútil. Temos tempo, arrumamos tempo para essas coisas, mas dizemos que não temos tempo para Deus. Na verdade, o que nós deveríamos dizer é o seguinte: é que eu não amo a Deus. Eu amo política, eu amo futebol, eu amo série, eu amo novela. Por quê? A maior prova de amor é o investimento do nosso tempo. Se a gente só tem tempo para essas coisas, é porque nós só amamos essas coisas e jamais podemos dizer que amamos a Deus. Amar envolve investimento do nosso tempo. Então, ficou claro o que é o amor? O amor espera, é paciente. Amar envolve investimento do nosso tempo. Segundo ponto da nossa mensagem. Entendemos que o amor é a maior característica do cristão. É a identidade do cristão. Sabe como as pessoas vão reconhecer e saber que você é um cristão? Um discípulo de Jesus? Um salvo? Um remido? Sabe como? Se você estiver andando de terno e gravata. É isso? Se as mulheres tiveram um cabelo até o pé, se nunca cortaram a ponta do... É isso? Se você nunca colocou uma gota de álcool na sua boca, é assim que as pessoas vão saber que você é crente. É isso, amados irmãos? Não. Olha o que diz aí em João 13, verso 35. O irmão Rafael vai pôr no telão para nós. Evangelho de João 13, 35. Jesus disse, com isso... todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Qual é a maior característica do cristão? Qual é? O amor. Amar uns aos outros. É dessa forma que o mundo saberá. Ali vai um cristão, ali vai um seguidor de Jesus, se eles perceberem em você o amor pelos seus irmãos, pelos seus semelhantes. O amor é a identidade do cristão. Cadê o seu documento? Cadê a prova de que você é um cidadão? Para você demonstrar e provar que você é um cidadão brasileiro, o que você precisa? Se você é menor de idade, você pode ter a sua certidão de nascimento, para provar que você existe, que você é alguém, oficialmente. Não é? Aí existe o documento da identidade, o RG, Registro Geral, existe o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Sabemos que daqui a uns dias o RG não vai existir mais, vai se juntar ao CPF e vamos ter um único documento de identificação que é o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Então, como que você vai provar? Como que a irmã Esther vai provar que ela existe, que ela é uma cidadã? Está aqui, ó, meu CPF. Está aqui meu documento. Agora, como que nós vamos provar que somos cidadãos dos céus? Qual é o documento? Qual é a prova?
É o amor que nós temos uns pelos outros. É o amor que nós temos pelos nossos semelhantes. Lembrando que amar envolve tempo, paciência, sofrimento, esperança. Aleluia! O amor é a identidade do cristão. Em Efésios capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: sejam completamente humildes, está lá no telão. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Tem como fugir disso? O amor é a principal característica. É o que nos diferencia, ou deveria diferenciar, mas infelizmente para nossa vergonha, a gente percebe de pessoas que nunca entraram numa igreja, que conseguem investir tempo, ajudar, alimentar, proteger, provar que ama outras pessoas, e nós que estamos aqui dizemos: eu sou melhor do que a maioria. Por quê? Porque eu aceitei a Jesus, eu me batizei, eu frequento uma igreja, então eu pertenço a Deus, aquele não. Sendo que, na verdade, a maior característica não é nem o batismo, não é nem aceitar Jesus, não é frequentar uma igreja ou vestir determinadas roupas, é amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Veja, não estou invalidando, dizendo que não é importante se batizar, que não é importante a gente se reunir numa igreja, que não é importante a gente se vestir com ordem, decência e moderação. Temos que nos vestir com moderação, não podemos escandalizar, promover sensualidade, mas a principal característica é amar os nossos semelhantes. O terceiro e último ponto, então nós entendemos o que é o amor, entendemos que o amor é a principal característica do cristão. O terceiro ponto é a superioridade do amor. O amor, ele é colocado na Bíblia como o maior de todos os dons. Quem aqui gostaria de receber os dons espirituais? Dom de cura. Quem gostaria de dom de cura? Você tem o dom. Você fala, ali vai a pessoa que tem o dom. Ela coloca a mão e o cego passa a enxergar. Já orou por não sei quantas pessoas e milagres aconteceram. É um dom. É um dom. Dom de línguas estranhas, com interpretação. Começa a falar em mistérios com Deus e de repente começa a falar algo e alguém interpreta e percebe que Deus está dando um recado diretamente para alguém. É um dom. Aliás, muitos buscam o dom de línguas, né? O dom da profecia, de você prever o futuro e falar sobre coisas que vão acontecer. Ou o dom de pregar a mensagem, pregar o evangelho com sabedoria. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, são dons. Quem não gostaria do dom da generosidade, você ser uma pessoa, sabe, cheia de posses, com muito recurso financeiro, com muito dinheiro na conta, e ser uma pessoa que sempre ajuda todo mundo e que, sabe, todo mundo reconhece esse dom em você? De repente você gostaria desse dom. Tem gente até que, eu já ouvi gente falar assim, não, eu vou jogar na loteria, porque Deus sabe, né? Eu vou ajudar muita gente. Tem uma lista aqui de gente para ajudar, né? Mas no fundo, o que a gente quer é só ficar rico, amados irmãos. Essa que é a verdade, né? Agora, é um dom. Generosidade é um dom. Agora, a Bíblia coloca o amor como o maior de todos os dons. Acompanha comigo 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 3. Já está lá na tela? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Amém? Olha as coisas que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, comparando com o amor e demonstrando que o amor é superior. Primeiro ele fala sobre línguas dos homens e dos anjos. Eu já vi muitas pessoas receber o dom de línguas, creio no dom de línguas, e já teve vezes que eu vi pessoas recebendo o dom de línguas do meu lado, assim, e que você percebe que a presença de Deus é tão forte. Já teve vezes de eu ver uma pessoa falando em línguas e eu começar a chorar.
sentindo a presença de Deus. É lindo, é maravilhoso. Tem gente que não gosta, tem gente que não entende, enfim. Mas eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas ainda que fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, é como um sino que ressoa, como um prato que retine. Aí depois ele vai falar, depois do dom de línguas, ele vai falar sobre o dom da profecia. E saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Sabe uma pessoa extremamente inteligente que sabe de tudo e que não há nada que escape dos olhos dela? Você tenta esconder alguma coisa, mas Deus revela para ela e fala, não, aconteceu isso com você, não adianta você fugir, é assim, 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 assim. É lindo esse dom também, né? É maravilhoso. Mas se não tiver amor, não vale. Por último, aliás, não, em terceiro lugar, ele fala, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas. Ele não está falando apenas de alguém que está com dor de cabeça, alguém ora e a dor passa. Não, ele está falando de alguém que faz maravilhas, que faz coisas extraordinárias pela fé no Senhor. Uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. E por fim ele diz, ainda que eu dê aos pobres o dom da generosidade, tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha o versículo 8 do mesmo capítulo. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Amém? O amor nunca perece. As profecias vão desaparecer, vão acabar, mas o amor não. As línguas vão acabar, vão cessar, mas o amor jamais. Aleluia. E no versículo 13, ele termina ali, ele está falando sobre o dom supremo chamado amor. No último, lá no versículo, quando você pega o final do capítulo 13, fala, assim agora esses três, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Quem acha que a fé é importante, levanta a mão. Quem acha que a esperança é importante, levanta a mão. Mas ele diz, o maior deles, porém, é o amor. O maior deles, maior do que a fé, maior do que a esperança, é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, isso que Jesus falou, Mateus 24, é uma previsão do que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é o cumprimento de uma previsão bíblica a respeito dos últimos dias. Jesus previu, lembrando do texto base, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é interessante, quando a gente ouve a palavra perseverar, a gente pensa assim, não, perseverar em pertencer a uma igreja, perseverar e não se desviar, né, de uma igreja. Mas ele está falando sobre o quê? Sobre o amor. Perseverar em amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Por mais que os dias sejam maus, por mais que a maldade tenha aumentado, por mais que tudo conspire contra nós, tudo de mal a pior ao nosso redor, eu vou continuar, eu vou permanecer no amor. Isso é perseverar. Jesus disse, somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Será que Jesus está pregando salvação pelas obras? Não. Ele só está dizendo o seguinte, que a verdadeira fé envolve perseverar no amor. Porque se você fracassa no amor, talvez a sua fé é morta. A sua fé fracassou. Você não creu verdadeiramente em Jesus. E sem a fé em Jesus, tem salvação? Não. Não tem salvação. Então, olha o que acontece também, a previsão que o apóstolo Paulo fez, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, avareza é apego às coisas materiais, presunçosos, arrogantes, se acham, blasfemos,
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Então, amados irmãos, esses dias eu estava olhando uma foto onde eu via vários jovens que fazia parte do grupo que eu pastoreava, discipulava, e vários jovens assim, eu lembro que naquela época, a maioria deles firmes, fervorosos, com sede de Deus, com vontade de aprender mais, de crescer. Aí eu fui começando a contar, né? Uma foto de muitos anos atrás. Falei, esse aqui desviou, esse aqui não está mais, esse aqui não... Você entende? Então, nos últimos dias, serão tempos terríveis. As pessoas que antes pensavam no outro, agora cada um por si. Eu penso em mim, o importante é o meu bem-estar. O importante é eu estar bem. O outro que se vire, né? Que se vire o outro. Cada um com seus problemas. Não é isso? Cada um com seus problemas. É uma frase comum. Mas não foi isso que Deus planejou para nós. Isso não tem nada a ver com amor. O amor é a maior característica do cristão. E amor envolve deixar o egoísmo. Pensar no próximo. Buscar os interesses dos outros, não apenas o nosso. Então não podemos ser apegados às coisas materiais. E hoje, né, se a gente pode dizer, você sabe que o comunismo é ruim, matou muitas pessoas, né, mas o capitalismo também não é perfeito. Você sabe que através do capitalismo cresceu demais o número de empresas que usam fórmulas, estratégias para te prender e fazer você ser um viciado em compras. E você compra e compra e compra pensando, o próximo produto que eu comprar, esse vai me satisfazer, agora sim eu vou ficar feliz, agora sim eu vou estar completo na hora que eu comprar o novo produto. Não é? Então, os homens seriam apegados às coisas materiais, amantes, preocupados demais com as coisas materiais. Arrogância, pessoas orgulhosas, pessoas blasfemas que ficam zombando da fé, zombando de tudo. Pessoas desobedientes aos pais. Tem aumentado isso ou não, irmão? Só eu que estou percebendo isso. Os filhos de hoje são obedientes igual aos de antigamente? Os mais experientes poderiam me ajudar? Como que era as crianças de antigamente? Elas chegavam assim e falavam, cala a boca, pai, davam um tapa na cara do seu pai, da sua mãe, era assim? Era assim? Não, né? Eu já ouvi falar de casos em que dois adultos estão conversando aqui e um ali. E uma criança vem aqui, ingenuamente, sem nenhuma intenção. Ela vai aqui, só que ela não passa no meio ela tem que passar pelo outro lado, porque é falta de respeito passar no meio de uma conversa, interromper uma conversa. Então era assim que os filhos... E aquele que passava muitas vezes, mas hoje em dia está proibido, não posso nem falar. Em palmada, em correção, e não pode nem falar. Né? Então, os filhos estão desobedientes aos pais. Hoje em dia, é os pais que estão obedecendo os seus filhos. Né? E ficam com medo, ou do filho, ou do conselho tutelar, e vice-versa. Né? Então, eu cumprimento, meus irmãos. É a prova de que, de fato, se você não acordou ainda, é hoje o tempo de você acordar. Estamos cada vez mais perto do fim. Jesus está voltando. O aumento da maldade está aí, é real, é uma realidade. E por causa disso, o amor de muitos tem se esfriado. Se alguém não crê na Bíblia, não acredita na Bíblia, a Bíblia é um livro cheio de erros, escrito por homens, um livro ultrapassado. Está aqui, um livro mais atual, como disse Billy Graham alguns anos atrás. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Sabe o jornal que ainda nem foi feito, porque a notícia ainda nem aconteceu? A Bíblia é mais atual. A Bíblia é mais atual. Então ela já está falando aqui há mais de 2000 anos atrás, isso que eu e você temos vivido hoje. Pessoas sem amor pela família, ingratas,
ímpias, pessoas que eram crentes, mas se tornaram ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. É mais forte que eu, não aguentei. Então, não tem aumentado o número de assassinatos, pessoas que matam, às vezes matam pessoas da própria família. Não tem domínio próprio, não tem freio. Cruéis, inimigos do bem, traidores. A gente sabe que o número de divórcios tem aumentado. E uma das causas do divórcio é exatamente a infidelidade. A gente sabe que são problemas financeiros, também contribui, mas a infidelidade, a traição é o que mais causa o divórcio. Então, serão traidores. E muitos que traem, não traem só a esposa, muitas vezes traem os próprios amigos. Fala assim, não, eu vou te ajudar, pode contar comigo. Aí chega lá, a pessoa está apunhalando ele pelas costas. Quantos que não estão feridos porque de repente confiaram num amigo e descobriu depois que a pessoa estava apunhalando pelas costas, foi traído, não é? Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse que nos últimos dias as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que dá prazer hoje, amados irmãos? O que dá prazer hoje? Sexo, alimento, diversão, entretenimento. Essas coisas em si são pecado? Não são pecado. Deus fez o sexo para o casal, Deus fez os alimentos para todos nós, Deus proporcionou a terra com todas as belezas para nós. Podemos ter momentos de descanso, de lazer, de diversão. Agora, o que nós não podemos é amar mais essas coisas do que a Deus. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E muitos tendo aparência de piedade, veste roupa de crente, fala igual crente, mas por dentro, como diz, por fora, linda viola, por dentro, pão bolorento. Como disse o próprio Jesus, os fariseus, eles eram como sepulcros caiados, é como túmulos enfeitados, por fora aquelas flores bonitas. Hoje em dia a gente vê túmulos que são feitos de mármore, obras de arte, lindos por fora, mas o que tem dentro? Ossos e podridão, morte. Então não podemos ter apenas aparência de piedade. Não podemos aceitar essas características, são características de pessoas que não amam a Deus, que não amam o próximo, de pessoas que se esqueceram de Deus, se tornaram ímpias. Não podemos aceitar, nos conformar, nos acostumar com isso. São profecias, isso são previsões daquilo que iria acontecer, mas não com a igreja, não com o povo de Deus, com aqueles que não conhecem a Deus. Então tem aumentado bastante. Para concluir, para terminar a mensagem, queria só lembrar do texto base. Jesus disse, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No capítulo 22, verso 37, Jesus diz o seguinte, ele está respondendo a um homem que pergunta para ele sobre o maior mandamento. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando ele disse toda a lei e os profetas, ele estava falando toda a palavra de Deus. Todas as escrituras. Todas as escrituras. Então, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quais mandamentos são esses? Amar a Deus com toda a sua força. Como que é amar a Deus com toda a força, amados irmãos? Mas na prática, alguém poderia dar um exemplo assim? Como que eu poderia amar a Deus com toda a minha força? Como que seria na prática? Como que eu amo? Lembrando que amar envolve investimento de tempo, envolve fé, paciência, sofrimento. Quanto a gente tem sofrido, quanto a gente tem esperado, quanto das nossas energias a gente tem gastado
para fazer a vontade de Deus? E quanto das nossas energias a gente tem gastado para satisfazer as nossas próprias vontades, buscando os prazeres deste mundo? Acima de todas as coisas, ame a Deus acima de tudo, dedicando o máximo do seu tempo e suas forças. Ame ouvindo, obedecendo, orando, adorando. Não, mas ainda não era isso que eu ia falar. Bom, enfim. Ame o Senhor de todo o seu coração. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar o próximo como você ama a si mesmo, é você está com fome e você come. Aí seu irmão, você vê com fome, você deixa ele passar fome. É assim? Não? Se na hora da fome você vai e procura alguma coisa para comer, ou então se não tem nada, você vai no mercado e compra, amar o próximo é fazer isso também. É fazer isso também, da mesma forma. Entende? Não precisa pôr lá não, Rafael. Não precisa pôr. Então, o que você tem que fazer? Amar a Deus acima de tudo, dedicando o máximo de seu tempo e de suas forças. Amar ouvindo, obedecendo, orando e adorando. Você, esposa, ame o seu esposo. Você, mãe, ame os seus filhos. Você, pai, ame a sua esposa. Marido, ame a sua esposa. Pai, ame os seus filhos. Ame os seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos e todos os que estão próximos de você. Ame dedicando tempo e energia. Ame fazendo o bem. Ame suportando os erros, as manias, os costumes. Tenha paciência, cuide, proteja, ajuda. Isso é amar. Jesus está voltando, por isso, amado irmão, não deixe o amor se esfriar. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós ouvimos a Tua voz nesta noite. Seriam tantos textos, Senhor, tantos textos que nem foram mencionados, como os muitos versículos que estão lá na primeira epístola de João, 1 João, que fala: quem ama a Deus, ame o seu irmão, porque não tem como amar a Deus que nós não vemos, se nós não amamos os nossos irmãos que nós vemos com os nossos próprios olhos. É loucura dizer que ama um ser invisível, sendo que a gente não tem a capacidade de amar aqueles que são visíveis. Oh Senhor, entendemos nessa noite, Senhor, que o amor, Senhor, se esfriando é consequência do aumento da maldade do mundo. E tudo isso foi previsto, tudo isso foi mencionado, Senhor, nas Escrituras. Nós entendemos que de fato a maldade tem aumentado. Mas nós queremos dizer como igreja, não nos conformamos com este mundo, não nos conformamos com este mundo, como dizem Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas permitam ser transformados pela renovação do entendimento, pela palavra, pelo conhecimento de Deus. Permitam que o conhecimento de Deus transforme a maneira de pensar e agir de vocês. Então não nos conformamos com este mundo. O mundo, Senhor, ó Pai, busca, Senhor, os próprios prazeres, os próprios interesses. O mundo, Senhor, muitas vezes está cheio de brigas, rivalidades. O mundo está cheio de idolatria, imoralidade, Senhor. O mundo está cheio, Senhor, ó Pai, de pessoas que são irreconciliáveis, pessoas que são, Senhor, ó Pai, blasfemas, pessoas que são avarentas. Mas eu sei que o Senhor não nos chamou para ser como o mundo. O Senhor nos chamou não para andar e ser como as trevas, mas o Senhor nos chamou para ser a luz do mundo. O Senhor nos chamou para brilhar no meio das trevas. O Senhor nos chamou para ser sal, Senhor, no meio de uma geração corrompida. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, para sermos pessoas, Senhor, ó Pai, que ao invés de amar os prazeres, ama o Senhor acima de todas as coisas. Então nos capacita, Senhor, nos capacita a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Capacita cada um de nós, Senhor, ao nos examinar, ao nos analisar. É verdade, estamos em
falta em pecado, Senhor. O nosso amor tem fracassado, tem se esfriado, mas eu te peço nessa noite, Senhor, ó Pai, aquece os nossos corações. Faz com que o amor dos meus irmãos desta igreja, Senhor, e todos aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, faz com que o nosso amor ressuscite, ressurja, que o nosso amor seja, Senhor, fervoroso, Senhor, e que não seja apenas um amor de palavras, de frases bonitas ou de aparência, mas que seja um amor verdadeiro, demonstrado através de atitudes, através do investimento do nosso tempo, através do nosso cuidado, através, Senhor, da proteção, através do alimento. Que o nosso amor seja demonstrado, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso amor por Ti, Senhor, também seja demonstrado, porque se nós dizemos que Te amamos, mas não guardamos os Teus mandamentos, Senhor, nós estamos mentindo, Senhor. Nós queremos Te amar e demonstrar o nosso amor, obedecendo a Tua palavra, obedecendo a Tua voz, Senhor. Nos capacita, Senhor. E eu sei que amar o Senhor com todas as forças, com todo o entendimento, muitas vezes significa suportar a dor, o sofrimento. Assim como uma pessoa que faz academia para conseguir o seu objetivo, ela suporta a dor, suporta passar um tempo, suporta muitas vezes deixar de comer alguns alimentos. Ela se esforça porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Então, se nós Te amamos com toda a nossa força, nós vamos suportar, nós vamos dizer não para aquilo que tem que dizer não, nós vamos abrir mão da nossa vontade e fazer a Tua vontade, Senhor. Então capacita a Tua igreja, capacita cada um de nós, porque eu sei que se cada um de nós fizer isso, se cada um de nós amar o Senhor acima de todas as coisas, o próximo como a Ti mesmo, nós sabemos que nós vamos voar nas asas do Espírito, nós sabemos que vamos ser árvores frutíferas, nós vamos dar frutos, Senhor, ó Pai, e frutos que permanecem, Senhor, e sabemos que vamos alegrar o Teu coração, glorificar o Teu nome, Senhor, mais do que com palavras, Senhor, com a nossa vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, enche esta igreja de amor, o amor verdadeiro, Senhor, porque o amor é superior, Senhor, é o maior de todos os dons. Então que este dom, Senhor, o dom supremo do amor, recaia sobre cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão aqui. O Teu amor nos ajuda a amar com o amor que o Senhor tem, um amor sacrificial, um amor incondicional. Nos ajuda, Senhor, a ter o amor que suporta as manias, os erros, os defeitos das pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Um amor que Te coloca acima de tudo, que Te prioriza, coloca o Teu reino, a Tua vontade acima de tudo, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Senhor.